Tá legal, galera? Tá começando mais uma edição do Podcast Brasília aqui na BR Brasil. E hoje com ela aqui nos nossos estúdios, a Marcela Passamani, ela pré-candidata a candidata federal aqui no Distrito Federal. Vamos conhecer um pouquinho mais da Marcela. Hoje também aqui a nossa Elisângela, que faz parte também aqui da programação da Rádio Brasil, BR Sim, Brasil. Boa tarde, Marcela. Com muito prazer que a gente te recebe aqui. Através da sua equipe aí, a gente teve esse contato para poder te trazer como convidada. Eu acho que a gente quer saber, porque o seu nome está muito bem aceito em Brasília, então a gente queria conhecer um pouquinho da sua pessoa. Eu conheço como assistente social o seu trabalho, então a gente queria ouvir você um pouquinho. Que alegria estar aqui com vocês. É uma satisfação enorme a oportunidade de falar um pouco do trabalho que foi realizado na Secretaria de Justiça e Cidadania e como a gente tem caminhado. Mais uma vez, eu agradeço por você conhecer meu trabalho, porque é a oportunidade que a gente mais quer. Nessa caminhada de pré-candidatura, a gente quer conhecer as pessoas e que as pessoas possam saber das nossas propostas e tudo aquilo que a gente já fez e se propõe a fazer. Então, obrigada a vocês dois e a todos que estão nos ouvindo. Uma das pautas legais aqui do nosso podcast de hoje, além de conhecer quem é a Marcela Passamani, falar um pouquinho dos projetos com as crianças, né? Que eu vi que você tinha um projeto. Não é que a gente pode falar que o projeto era seu, né? Que veio da Abrace, que era o Hospital da Criança, e nesse projeto você ajudou a levar uns 9 milhões de reais para a concretização desse projeto. Queria que você detalhasse mais, tendo em vista que o Hospital da Criança é uma necessidade tão carente, né, tão básica, né, e tão especial. E eu vejo hoje a dificuldade, né, de atendimento no Hospital da Criança. E vejo também aí nas redes sociais dificuldade com pessoas que têm autismo em atendimento, por parte tanto da rede pública como também no Hospital da Criança. Para falar a verdade, nos comentários você vê que é difícil entrar com o atendimento. Então, dentro da Secretaria de Justiça e Cidadania, nós temos uma pauta da criança e do adolescente. Nós éramos, né? A Sejus ainda é responsável, quanto secretário, tem a responsabilidade de política pública de criança e adolescente aqui no Distrito Federal. E criança e adolescente é prioridade absoluta do Estado e de todos nós, que temos essa responsabilidade. Eu sou mãe, eu sou mulher, sou cidadã e sabemos da importância de cuidar das nossas crianças e adolescentes, ainda mais num momento tão difícil que quando a gente está relacionado à saúde. Nós temos um fundo da criança e do adolescente vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania, que é o Conselho e o Fundo. É o CDCA, que tem a sociedade civil com o governo. Então, a gente tem um fundo muito importante que, durante o período que eu estive secretária, nós conseguimos lançar um edital de 30 milhões para projetos sociais relacionados a crianças e adolescentes aqui no Distrito Federal. E a descentralização desse recurso, 9,5 milhões de reais, para a compra do primeiro aparelho de ressonância magnética e reforma do espaço, foi feito na minha gestão. Isso é muito importante porque eu conheço o Hospital da Criança, sei o trabalho que eles realizam, sei da seriedade e do compromisso que eles têm com todas as pessoas, quantas mães aflitas, quantas famílias que precisam desse atendimento, até dessa ressonância magnética a gente tinha que ir a Goiânia, a outros estados para poder realizar. Então, nós estamos aqui, enquanto secretária, eu tinha o escopo, o limite de atuação dentro da secretaria. Então, esse pleito, né, de conseguir, de estar em busca de um mandato, é sabendo a importância da gente expandir o nosso trabalho para que a gente consiga trabalhar não só na pauta relacionada à política pública de criança e adolescente, mas que a gente possa também, de uma forma muito mais ampla, cuidar da educação, cuidar da saúde, cuidar dos atendimentos e de uma forma. Isso. Eu vi que o Hospital da Criança em Brasília se tornou referência porque foi o primeiro hospital a fazer uma cirurgia de siamesas. E aí esse hospital ficou conhecido no Brasil inteiro. Então, toda mãe que é atendida pelo Hospital da Criança, ela só tem elogios. E ia-se muito gratificada por ter uma vaga lá. Porque os melhores profissionais, neuropediatra, neuropsicólogos, os cirurgiões, a equipe médica do Hospital da Criança é uma referência em Brasília. E fico feliz por você ter abraçado essa causa.
Nós somos mães. Eu acredito que mesmo todas as mães não tem coisa melhor que deixa a gente mais tranquila, que deixa a gente mais grata do que ter nossos filhos bem cuidados. Sim. E ter a oportunidade de ter um tratamento, uma oportunidade de ter uma creche, uma oportunidade dele poder sair na rua sem ter medo de ser assaltado. É isso que a gente tem que garantir para os nossos filhos e para as nossas crianças, que eles tenham acesso a tudo que está previsto na Constituição Federal, que é acesso ao lazer, à saúde, à educação, à moradia, e a gente faz através de projetos como esse. E é muito importante quando a gente consegue debater um tema tão importante como esse, nesse podcast, onde tantas pessoas estão nos ouvindo, para que a gente consiga trazer mais voluntários, mais pessoas engajadas nas causas, inclusive mais pessoas comprometidas para entrar no mundo político e poder trabalhar em prol dessas pessoas. Sim, Marcela, Brasília é uma cidade nova. As crianças de hoje são futuros deputados, os governadores de Brasília. Quem nasce em Brasília, ele tem um acesso mais fácil à política. Então, tratando uma criança hoje da primeira infância, da adolescência, da questão da gravidez precoce, Brasília, as crianças têm uma informação muito mais rápida. E isso dá uma prevenção muito boa. A gente temos vários mecanismos. Nós temos o CRAS, nós temos o CREAS, nós temos o CDCA. Então, Brasília tem uma rede de proteção muito grande para as crianças e adolescentes, hoje, no Distrito Federal. Vi também que, hoje, a gente não tem mais aquela demanda toda, porque o Hospital da Criança atendeu. O HMIB, hoje, é referência em partos. Então, hoje, uma mulher ela prefere ter filho no HMIB do que em outra rede. Por quê? Porque lá tem toda uma estrutura neonatal, UTI. Então, acho isso, a gente tem que agradecer mais uma vez os profissionais da saúde que trabalharam tanto nesse período da pandemia e que conseguem ter essa força e esse compromisso com toda a população do Distrito Federal. Então, parabenizar a todos, enfermeiros, médicos, pessoas atendentes de hospitais públicos que cuidaram dessas pessoas e continuam dando a sua vida, a alma, para que a gente tenha um ótimo atendimento aqui na rede pública de saúde. E quando você falou, nós temos realmente crianças e adolescentes, o centro do Brasil, mas eu quero te dizer que uma das coisas que tocou, que me fez sair desse meu perímetro de segurança e falar assim, eu quero estar à disposição da população. É isso que você falou. Apesar de nós estarmos na capital do Brasil, nós temos muitas desigualdades e muita vulnerabilidade social. Nós precisamos chegar nesses lugares e trazer a dignidade e resgatar a cidadania dessas pessoas. Então, criança e adolescente, como você falou há pouco, eles têm acesso a muita informação, mas, infelizmente, nós ainda temos muitas dificuldades. E essas pessoas precisam saber seus direitos, precisam saber o que está disponível. E o Estado, o Legislativo, de uma forma geral, tem que chegar lá na ponta para garantir que essas pessoas fazem parte. O governo, todos os deputados eleitos, governadores, todos estão ali por um voto dessa população. E essa população precisa ser respeitada, precisa ser atendida e precisa ter garantias de melhor atendimento. Sim, as políticas públicas, elas existem. Eu sei que, às vezes, o Estado tem uma dificuldade de efetivar, de fiscalizar ela, porque a criança ela tem muitas políticas públicas a favor dela. E usando as secretarias como a sua, que vai lá e faz na ponta, porque você precisa ter o feedback daquela população que recebeu um projeto, seja da sua secretaria, seja da saúde, seja da educação. Isso é muito gratificante. Eu acho que isso te deu vontade, porque você efetivou a política pública que realmente está ali pronta para ser lançada. Quando eu entrei na secretaria, eu lembro que eu não tinha nenhuma experiência em cargo público, mas eu falei, eu vou ser a melhor secretária que eu posso ser todos os dias enquanto eu estiver lá. E eu busquei honrar a cadeira que eu sentava todos os dias, dando o meu melhor, trabalhando muito, muito comprometida para fazer muitas entregas. E durante os 2 anos que eu estive à frente, mesmo no período de pandemia, eu assumi no dia que a OMS declarou a pandemia, nós não paramos, nós fizemos projetos sociais onde nós atendemos mais de 200 mil pessoas. Isso é muito. E é atendimento médico, com exames de mamografia, exames Papa Nicolau, exames de vista, toda a parte de atendimento jurídico, psicológico,
Foi muito atendimento, além de toda a parte de reforma do na hora, construção de conselhos tutelares, nomeação de servidores, tantos projetos. Durante o período da pandemia, nós vimos que houve um aumento muito grande das denúncias de violação de direitos de crianças. Então, nós criamos, e isso é um projeto parado que estava há mais de 10 anos, o 125, uma central de denúncia totalmente gratuita, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde qualquer pessoa pode fazer essa denúncia e é acionado diretamente uma central com um carro em deslocamento que possa verificar aquela denúncia de violação de direitos, sendo que na questão de flagrante, alguma coisa aciona o Conselho Tutelar. Então, essa rede de proteção e cuidado, ela tem que ser fortalecida. O que eu fiz nesses 2 anos foi fortalecer, mas a gente sabe que o trabalho não para, porque a cidade não para. Nós temos uma população que cresce, demandas que surgem, e esse caminho de volta da pandemia, a gente começa a se deparar com muitas situações que, no início da pandemia, estava de um jeito e agora a gente consegue verificar outro. 2 anos sem aula, as crianças que voltam para suas escolas com as questões psicológicas. Então, nós estamos aqui atentos. A política pública efetiva é uma política pública que está na ponta, que ouve as pessoas. Então, durante esses 2 anos também, eu saí do gabinete, eu fui ouvir as pessoas para a gente poder lançar projetos e atendê-la da melhor maneira possível. Eu vi também um trabalho seu que me chamou muita atenção sobre as carretas. Achei aquilo maravilhoso, porque a questão da paternidade, da certidão de nascimento, aquela carreta, você não tem ideia de como a comunidade, pelo que eu escuto, né, fez a diferença. Pessoas que 5 anos não tinham documento, 6 anos, porque não tinha como ir, e a carreta estava na porta. Você rodou as cidades satélite, levando um trabalho maravilhoso e que fez muita diferença. É isso. Isso é cuidar das pessoas. Isso é dar atenção para as pessoas. E isso é atender, trazer a dignidade e a cidadania para essas pessoas que, às vezes, não tinham esperança. E a gente pega essa carreta e leva mais perto do cidadão. A mesma coisa a gente fez com a carreta do Na Hora. Nós também, enquanto secretária, eu lancei a carreta do Na Hora, uma carreta itinerante que roda todo o Distrito Federal, tirando identidade, resolvendo as questões todas relacionadas às prestadoras de serviço e que estão dentro do Na Hora, levando a área rural, levando a área de difícil acesso, além do Na Hora Cidades, que é uma agência de autoatendimento que funciona dentro das administrações regionais, cuidando daquelas pessoas que não podem se deslocar. Hoje, o Na Hora realiza mais de 70% do seu serviço de forma online. A pandemia, ela trouxe uma mudança. Né? Ela trouxe mudança. Eu nem falo questão de benefício, porque diante de tantas perdas, né, eu não sei se eu julgo o benefício. Eu acho que julgo uma adaptação. Uma adaptação. O mundo teve que se adaptar. Exatamente. A Brasília teve que se reinventar. O mundo, né? O mundo. O mundo. E essa questão do Na Hora ser digital, online, facilitou a vida de muitos idosos, de muitas mães que trabalham e não têm como agendar, do trabalhador que tem 8 horas de trabalho e não tem como ir lá, ele faz tudo online. É isso. Esse trabalho também, eu acho que a população esperava, mas não dessa forma, através da pandemia, mas eu acho que facilitou hoje pelo smartphone, você consegue fazer tudo. E essas pessoas, e a pessoa que se disponibiliza a cuidar de outras pessoas, ela tem que imaginar que a pessoa que tem um smartphone, ela pode fazer o acesso desse Na Hora através do aplicativo, e aquela pessoa que não tem um smartphone, ela também não vai ficar de fora dos serviços públicos, ela também tem que garantir acesso aos direitos que ela tem de ser atendida. Então, nós temos a carreta, nós temos o Na Hora Cidades. A carreta, nós temos... Marcela, eu acreditei que ela foi uma coisa tão benéfica, porque, às vezes, a pessoa quer ir no Na Hora, mas não tem a passagem de ônibus. É isso. Isso que você falou agora é uma grande verdade. O digital foi bom? Foi. Mas o que você fez? Você levou até a porta da pessoa, porque, às vezes, até uma passagem de ônibus dificulta. E sabe como é que a gente faz isso? Saindo dos nossos gabinetes, saindo da nossa zona de conforto, e onde pode ser numa sala. Qualquer pessoa pública, ela não está lá para sentar e estar debaixo de um ar-condicionado. Ela está para botar um tênis no pé, uma calça jeans e ouvir as pessoas, e estar com as pessoas. Porque não tem nada melhor do que fazer política pública, que falam, política pública se faz com dados e informações. Não tem nada melhor do que você saber o que a população precisa, estando com ela, lá,
tomando um café, sentando na rua e vendo que, às vezes, a gente tem um dado, e você que também é da área social, você sabe. Às vezes as pessoas estão questionando uma questão até uma questão de segurança dentro da sua área. Sim. Quando você chega no espaço, o que a pessoa precisa é de luz no poste, porque aquela rua está escura. E como é que a gente faz isso? Se eu buscar dados, uma coisa muito burocrática, eu consigo acessar e saber que aquela pessoa, que aquela região tem altos índices, por exemplo, de furto, e eu vou trabalhar com essa informação. E quando eu visito e converso com as pessoas que moram naquela rua, às vezes eu olho e falo assim, é iluminação pública. Então, a gente consegue resolver estando em campo. E é isso que a gente tem que fazer. Conhecer as histórias, conhecer as pessoas e saber como a gente pode ajudá-las. Isso é um feedback muito bom, porque você vai ouvir na ponta, você vai sair da zona realmente de conforto, porque a sua secretaria foi uma secretaria itinerante, ela não foi uma secretaria de gabinete. Como a gente sabe, o secretário ele tem que ouvir a população. A população não tem como ir à secretaria. E você realmente vestiu essa camisa. Outra coisa que me chamou a atenção na sua gestão foi a questão de você tirar os idosos e levar para um hotel, tirando eles daquela questão da pandemia. Esse trabalho seu foi muito louvável entre as assistentes sociais e entre as famílias, porque você preservou aquela vida. Sim. Hoje, eu acho que essa família tem gratidão por estar vivo, o patriarca ou a matriarca da família, porque estava num hotel. Você sabia que esse foi o primeiro projeto que eu fiz enquanto secretária de Justiça e Cidadania? Eu cheguei e eu fazia parte do gabinete de crise do governo e nós vimos que isolar o grupo de risco era a solução que a gente tinha para garantir a segurança deles e evitar o grande contágio inicial. Isso. E quando nós estamos falando, e é importante falar, quando a gente fala sobre a área social, a gente não está falando exclusivamente do assistencialismo ou da geração, a gente está falando de tudo a partir do social. Quando a gente fez a hotelaria solidária, nós colocamos os 300 idosos dentro do hotel, nós estávamos falando de economia, os hotéis não fecharam, cada hotel tinha aproximadamente 500 funcionários. Então, a gente pôde garantir que 500 famílias não ficassem desempregadas em cada hotel. Quando nós estamos falando de saúde a partir do social, os hospitais de campanha estavam estruturados. E nós conseguimos, através desse projeto, esperar o tempo para que os hospitais de campanha ficassem prontos e que a gente conseguisse ter um norte. Né? Porque, se você for pensar bem, o maior desafio para os gestores foi estar à frente do poder, estar à frente de uma pasta tão importante num período de pandemia, um espaço totalmente desconhecido. E aí você, como assistente social dessa área, você soube, foi um projeto muito complexo, onde nós conseguimos garantir a segurança desses idosos e dando dignidade. Foi um atendimento humanizado que nós conseguimos, a partir desse projeto, nós ganhamos, inclusive, um prêmio internacional dessa hotelaria solidária, foi o único no mundo. Nenhum outro deu certo. Me chamou a atenção por isso, porque eu vi uma das idosas que ficou nesse hotel, eu estive com ela, ela falou, eu fui tratada como rainha, eu nunca tinha entrado num hotel desse. Aquilo me emocionou. Porque eu falei, gente, uma pessoa dessa nunca entrou num hotel e se sentiu... Isso é emocionante. É emocionante. Por quê? Porque fez diferença para ela no momento mais crucial. Que ela estava entre a vida e a segurança dela. Eram idosos com muita invulnerabilidade social, com muitas comorbidades, e que foram tratados da maneira que eles merecem, da melhor maneira possível. Parabéns. Quem tanto fez por nós precisa desse carinho, desse olhar atento do Estado, dos governantes, das pessoas que disponibilizam a estar em espaços de poder, decisão e na política. E com todo amor, e com todo carinho, e com toda a gratidão por tantas pessoas que chegaram aqui no Distrito Federal e fizeram história, que foram pioneiros, que dedicaram a vida, eles realmente foram muito bem tratados. E todos os idosos saíram da hotelaria sem contaminação e com uma história linda para contar. Cada uma história. Não, parabenizo você por isso. Imagine a vivência nesse hotel, Elisângela. Não, café da manhã, almoço. Realmente foi um trabalho assim, muito excepcional. amor e carinho. E eu Obrigada. te parabenizo
como secretária, porque a sua secretaria fez a diferença em toda essa crise de 2 anos de pandemia. Não, e sem falar, né, para os nossos jovens telespectadores, que ela foi a primeira mulher a assumir a Secretaria de Justiça. Isso não é pouca coisa, representando tantas mulheres aqui no Distrito Federal, né? As oportunidades que nos é dada é muito bem aproveitada. E quando a gente ocupa um espaço pela primeira vez, a gente abre porta para tantas outras mulheres. Então é importante, uma mulher na política, ela não fala por si, mas ela fala por todas as mulheres. E nós precisamos de mulheres falando para todas as outras mulheres. Mulheres que, às vezes, não têm espaço de fala, mulheres que não conseguiram romper com seu ciclo de dependência, com seu ciclo de violência. Nós estamos aqui para cuidar e mudar a realidade para você, mulher. Porque nós precisamos estar e ser o que quisermos. Brasília, hoje, eu vi que diminuiu muito. A gente estava com um índice muito alto de feminicídio. E você viu que essas ações do governo realmente reduziu bastante. Hoje elas têm várias maneiras de se comunicar, porque as mulheres, elas hoje não são mais aquelas mulheres oprimidas. Hoje elas têm voz. E muita voz. Aprenderam a gritar, aprenderam... Algumas. Tem outras que ainda não têm essa oportunidade. E que a gente tem que chegar nelas, para que todas tenham essa oportunidade. Mas, assim, hoje, pela rede social, pela uma padaria que vai lá e comenta, está triste, ela tem essa informação, você tem esse direito. Elas já sabem que tem, mas essa mulher que a gente tem que buscar, aquela que ainda não, que está silenciada, ela vem. Porque nós vamos ter representantes mulheres numa Câmara Federal, numa Câmara Distrital, para a gente alcançar todas. Isso. Porque acredito eu que juntas somos mais fortes. As mulheres hoje, elas têm que ser unidas. Sim, precisamos de mulheres que representam outras mulheres. Sim. A gente tem hoje aproximadamente 5 tipos de violência. Violência emocional, patrimonial, psicológica, sexual e a física. Sim. Quando a gente chega nesse nível de violência sexual e física, lógico que a gente está falando não só de estupros, a questão de crime, a gente está falando da violência física. Esse tipo de violência iniciou lá atrás por uma agressão verbal, por uma posição, na verdade, uma limitação ao seu patrimônio, ao seu salário. E essa subnotificação a gente tem que diminuir. A gente tem que trabalhar essas mulheres mostrando que elas têm direito. E que elas podem, além de ter direito, ter o seu direito garantido e preservado após essa denúncia. Sim. Então, hoje a gente verifica que existe uma janela entre a mulher se reconhecer como vítima e romper com o ciclo do ato infracional. E isso a gente está falando não só a violência física, que é o último estágio da violência, mas nós estamos falando de violência patrimonial, violência emocional, após a denúncia. Onde essa mulher é vista, ela é respeitada pelo seu ponto de vista. Quantos julgamentos? A gente tem um caso, agora há pouco, daquela moça no Sul, de estupro, onde ela foi desrespeitada em plena audiência. Sim. A gente precisa dar espaço para que essas mulheres possam estar e ser respeitadas onde elas quiserem. E como é que a gente consegue isso? Tendo mulheres em espaço de decisão. Sim. E com respeito, a gente precisa ser respeitada. Né? Porque a mulher está bem bonita, ela é assediada. O homem, a gente tem que botar limite. E hoje eu acho que as mulheres representando todas elas numa Câmara, elas sabem o que é um assédio, elas vão saber o que é uma violência, porque esse detalhamento que você deu agora dos tipos de violência, poucas sabem. As mais interagidas já estão bem mais antenadas, sim, mas aquela que ela não tem muito acesso. Não sabe. Ela não sabe. No Provítima, quando eu entrei na secretaria, nós tínhamos 4 núcleos de atendimento a mulheres vítimas de violência. Sim. Depois nós dobramos esse núcleo. Foi para 8 núcleos em todo o Distrito Federal e eu disponibilizei uma equipe itinerante também. Eu acredito que a palavra itinerante foi uma palavra forte durante a minha gestão, porque a gente não espera que as pessoas venham até nós. O nosso trabalho é atender as pessoas da melhor maneira possível e nos disponibilizar. Nós estamos aqui para servir essas pessoas. Então, eu colocava a equipe itinerante em todas as subsecretarias para que a gente pudesse chegar nas pessoas. E a principal dificuldade dessas mulheres era se reconhecer como vítima.
entender todo o histórico, e a gente conseguia fazer através de um grupo de roda, isso, a doutora entende, é exatamente isso, que a gente conseguia trazer essa consciência. E 1 a cada 4 mulheres no Brasil sofre algum tipo de violência. E nós estamos... Só que nessa sala nós temos mais de 4 mulheres. Isso mostra que todas nós, em algum momento, estamos dentro dessa estatística. E a gente precisa mostrar para essas mulheres que é classe social, não é endereço. A gente precisa cuidar umas das outras e garantir que a gente não sofra assédio, que a gente possa estar realmente onde a gente quiser, que a gente seja respeitada e que a gente possa ocupar os nossos espaços, que é de direito. Sim, isso mesmo, Marcela. Eu acredito que essa bandeira que você vai trazer como pré-candidata, eu acho que muitas mulheres precisam te ouvir. E elas vão chegar aos ouvidos dela quem é Marcela Passamani. Obrigada. Muito importante, né? Porque continua. hoje, né, você vê a cultura de Brasília, por exemplo, né? É um pessoal que veio do norte, mais carente, do nordeste. Então, eles têm uma cultura diferenciada de alguns locais do país, principalmente de quem nasce em Brasília, totalmente diferente do resto do país. O pessoal do Nordeste, no meu ponto de vista, eles têm um conceito diferenciado quando tem a campanha eleitoral. Eles acabam voltando por uma necessidade que foi resolvida naquele ato, naquele momento, e deixam de enxergar o futuro com projetos que vêm através de pessoas como você, que estudam realmente, trabalham de verdade, dá o sangue, né, em cima desse tipo de projeto para realmente ajudar a sociedade. A E sociedade é lastimável, só agradece. né, e é lastimável que ainda tem esse tipo de voto, né? Mas a gente está aqui para mudar a realidade e Isso. fazer uma política do bem, uma política que é da Exatamente. população. Porque a gente está aqui para cuidar dessas pessoas, e toda vez que eu tenho a oportunidade de falar com essas pessoas, eu agradeço. Então, eu agradeço muito vocês dois por me darem a oportunidade de chegar, de ter essa voz chegando em tantas pessoas. E o voto, como você falou, é um voto que tem que ser muito consciente. São 4 anos que a gente vive a partir das nossas escolhas. E a vida é isso, né? A vida é escolha. Cada escolha. passo, cada decisão que a gente faz. E, enquanto secretário de Cidadania, o que eu fiz foi trazer essa ideia de direitos e deveres, trazendo para o debate essa questão da consciência. Consciência enquanto cidadão, consciência enquanto eleitor, consciência enquanto morador do Distrito Federal, sabendo que tudo repercute na nossa própria vida. Quando a gente está falando de Vicente Pires, Taguatinga, Braslândia, Planaltina, a gente não fala individualmente. A gente tem que ter um Distrito Federal melhor em todas as cidades. A gente não quer um sistema migratório, onde a gente trabalha muito bem em uma região e as pessoas migram. Não. A gente quer o Distrito Federal de uma forma sendo bem cuidada, toda a população agradecida, tendo os serviços que eles merecem, que eles precisam, a gente trabalhando com segurança pública, com educação, sabendo que isso repercute diretamente, é a consequência do nosso voto. Então, com certeza, o voto consciente é a minha caminhada, e eu tenho conversado com muitos jovens, conversado com a população no geral, porque, primeiro, a pessoa tem livre-arbítrio. Na verdade, a pessoa escolhe em quem vota. O que a gente está falando é: vote consciente. Vote quem vai te representar. É isso mesmo. Marcela, hoje a sua pretensão, você é pré-candidata, você pretende trazer essa bandeira das mulheres, do adolescente, do idoso para a sua campanha? Com certeza. Eu sou pré-candidata a deputada federal e sou mulher. Sim. E eu acredito que mulheres têm que cuidar de outras mulheres na área política, mas a nossa atuação ela é muito maior. Às vezes os homens falam: mulher quer trabalhar só para mulheres. Não. Mulheres trabalham para todos, com o olhar da mulher. E isso que faz a diferença. E esse olhar da mulher é o olhar da mãe, é o olhar da amiga, é o olhar da filha, é o olhar da esposa, é o olhar da neta. E é por isso que, dentro desse contexto familiar, a gente cuida das crianças, a gente cuida dos idosos, a gente cuida das mulheres, a gente cuida dos pais de família, porque a gente sabe da harmonia de um lar quando um pai vai para o seu trabalho e volta todo orgulhoso, sabendo que ele trouxe o alimento daquele dia, que ele tem um endereço, que ele tem dignidade para voltar para sua casa e cuidar de seus filhos, que a mãe sai de manhã, 5 horas da manhã, para poder pegar um ônibus, mas sabe que seu filho, depois da escola, bença, mãe, quando ele voltar da escola, ele está num curso de futebol, ele está fazendo uma aula de reforço escolar, ele chega em casa à noite, o filhinho está lá tomado banho,
chega lá para todo mundo jantar, o marido feliz contando o dia de trabalho, ela satisfeita e a casa em harmonia. E isso tudo é através de política pública para todos. É verdade. Agora, Marcela, hoje eu vi que você já se disponibilizou, se descompatibilizou do cargo e você vem a pré-candidata. Agora, todo esse seu trabalho que você fez, que foi maravilhoso junto à secretaria, você teve um governo por detrás. E esse governo, você também vai buscar para que ele mais 4 anos de coisas boas, porque Brasília hoje agradece. Em 4 anos foi feita diferenças que em 20 não foram feitas. O governador Ibanez, eu digo que ele é meu padrinho, porque foi ele que me deu a oportunidade de assumir uma cadeira tão importante no governo, que foi a Secretaria de Justiça e Cidadania. Foi ele que olhou para uma mulher e falou: Marcela, o primeiro cargo, a primeira mulher a ocupar a cadeira de secretária de Justiça e Cidadania vai ser no meu governo e vai ser você. E é com essa confiança que eu agradeço todos os dias ao governador. Sim. E busco cada dia mais aprender, crescer e aumentar o alcance do meu trabalho, porque é isso que a gente faz. A gente tem constante evolução e aprendizado para a gente oferecer o melhor da gente para as outras pessoas através do nosso trabalho. Então, com certeza, o governo Ibanez é um governo que me honra, é um governo que eu tenho prazer e tenho orgulho de falar que fiz parte. Nós trabalhamos muito. Todos os dias que eu estava à frente da secretaria, eu trabalhei muito. Eu lembro que, quando eu saía, já era noite, os terceirizados do Buriti falavam: ô, doutora, hoje está indo cedo? Eu estou 8 horas da noite, 9 horas da noite. Falei: amanhã, 9 horas, 8 horas, eu estou aqui. E é assim que a gente faz. Não existe segredo. Não parou. Não existe segredo, é trabalho. É trabalho, responsabilidade e compromisso. E o governador é da mesma forma com todos os outros secretários. E é justamente o que a Câmara Legislativa Federal precisa, né? Alguém que trabalhe de verdade, que tenha empenho, igual você teve aí na Secretaria de Justiça, né? Nós vamos somar. Nós vamos somar. Na verdade, o meu objetivo nós temos muitas pessoas que fizeram muito, que continuam fazendo, e eu quero somar para fazer. Eu acho que o governo foi um time bom, secretários bons, secretários ativos. Inclusive, eu via muito o seu esposo, às vezes, cansado, mas ali dando o diagnóstico da Covid, aonde vacinar. Então, eu acho que foi um trabalho muito em conjunto. Esse governo ele marcou esses 4 anos, porque foi o primeiro governo a enfrentar uma pandemia. E de forma muito rápida e responsável. A vacina chegou para todos. E acredito que mais 4 anos fará uma diferença muito maior. E eu quero muito te parabenizar por você ter aceitado o nosso convite. E pode ter certeza, Marcela Passamani, foi um prazer imenso o podcast ter te conhecido. Ai, que maravilha. Você sabia, você falando de vacinação, até um parêntese para dizer a importância desse governo unido e de um trabalho comprometido. Quando nós estávamos no auge da distribuição de vacinas, a gente precisava dar uma saída muito grande, porque tinha um prazo de vacinas que vencia. A Secretaria de Justiça e Cidadania se disponibilizou para ajudar na vacinação. Só a Secretaria de Justiça e Cidadania, através do programa Sua Vida Vale Muito, atendeu e vacinou mais de 70 mil pessoas aqui no Distrito Federal, para que a gente conseguisse, de forma muito rápida, vacinar o maior grupo aqui no Distrito Federal. Foi um orgulho muito grande, mostrando que uma equipe unida, uma equipe comprometida e uma pessoa à frente, uma gestora, que estava comprometida também para fazer o melhor, é possível fazer. Fez diferença. E é com isso que eu quero fazer. Muito bom, Marcela. Foi muito bom. Obrigada. Você ter feito todo esse trabalho com carinho. É isso. Porque, além da secretária, além da Marcela, você fez o seu trabalho com carinho. Você se colocou no lugar do outro. E isso é muito importante para um gestor. Se colocar no lugar de uma comunidade. Porque não vamos perder essa vacina, vamos fazer ela chegar numa zona rural, onde está difícil vacinar. E isso, você salvou vidas. Isso importa para Brasília. Isso importa. E isso fez muita diferença. Tanto é que hoje nós estamos com um índice muito baixo. E olha, Brasília hoje, eu acho que saiu na frente dessa pandemia. Hoje nós estamos uma cidade mais segura. O governador Ibanez fez um trabalho muito... Aquele gabinete dele... porque eu acho que foi um gabinete de guerra, né? Porque eram decisões muito rápidas, muito para ontem. E esse gabinete ele funcionou de uma forma que chegou nas 31 cidades regionais de Brasília. Foi muito parabéns pelo seu governo
e pela sua gestão. Obrigada. E é com esse compromisso, com essa força de trabalho e com essa certeza de que nós podemos fazer muito juntos que eu estou me colocando à disposição hoje como pré-candidata federal. Pode contar com a gente. Queria Obrigada. fazer só uma perguntinha para quem não, para quem anda pensando em se candidatar e não se candidatou, aquelas pessoas que são ativistas, que têm aquelas ideias geniais e não conseguem chegar lá para poder executar. Qual que é a sua opinião que você tem para dar para essas pessoas, principalmente as pessoas femininas, que estão assumindo a maioria dos cargos das políticas hoje, né? Inclusive aí na pré-candidatura de todos os partidos, o número triplicou de mulheres, né? O que você tem a dizer para essa mulher que tentou ir, mas desistiu? Olha, tentou e desistiu? Primeira coisa, tem uma conversa com Deus, veja se é esse o caminho realmente, veja se é isso que toca o seu coração e que esse é o seu propósito de vida. Depois converse com sua família, não tem nada mais importante que a nossa família. Alinhe isso tudo, e aí sim, você, mulher, que você quer, vá com coragem, com força e com a certeza de que tudo vai dar certo. Você é aliado com Deus e com a sua família, o resto é só ir para a rua. É só ir para a rua. Marcela, a Rádio BR Brasil vai botar aqui à disposição para quando você precisar vir fazer seus podcasts, quando você precisar na sua campanha, nós estaremos sempre de porta aberta na sua campanha. Obrigada. Eu, Elisângela, foi um prazer te conhecer pessoalmente, tanto o Rogério como o Délio. Assim, foi um prazer imenso a gente poder ter esse papo e poder alcançar as pessoas. Quem é Marcela Passamani e que você já colocou aqui para nós, para que você vem? Se você, como secretária, foi um furacão, imagine você como deputada federal, mulher. Eita nós! Segura Brasília! Não, e ela tem todas as atribuições, né, de uma excelente gestora, né? Arquiteta e advogada. Olha. É isso mesmo, a mulher, habilidades se somam. Isso. E aí a gente tem que usar tudo a nosso favor em prol da população. Eu já virei seu fã, já estou te seguindo aqui, ó, Marcela Passamani. Isso, no Marcela Instagram. Passamani, segue lá que todo dia eu estou num espaço da cidade. Você quer reunião, você quer conversar comigo, acessa. Sou eu que respondo tudo e logo, logo eu vou estar aí falando com você. E é isso aí. Tivemos hoje com a Marcela Passamani, né? A nossa querida Elisângela, comentando um pouco aqui de política, da pré-candidatura aqui dessa excelente pessoa aqui de Brasília, um ícone, né? Para falar a verdade, entrou para a história do Distrito Federal como a primeira secretária de Justiça. E eu virei seu fã. Vi que você não está na campanha para comprar os sonhos das pessoas, mas sim realizar eles. Amém. Entendeu? Amém. Eu virei seu fã, estou até te seguindo. Ah, já no obrigada, meu amigo, obrigada. É isso, Amém. que a gente possa alcançar, repercutir, transformar e cuidar de tantas pessoas do Distrito Federal através da nossa fala, da nossa escuta, do nosso abraço e, acima de tudo, do nosso trabalho. Parabéns. Muito obrigada, Marcela Passamani. Essa tarde vai ficar como o seu podcast inicial dessa campanha, porque vai vir mais. Vamos junto. Tamo Ah, junto. Um abraço, certeza. pessoal. Um abraço, gente. Obrigada.